Então tá aqui, pessoal, conforme nós combinamos. O assunto é como evitar vazamentos em fachadas. Essa é uma patologia das mais comuns, das mais chatas e a que provoca maior dano e que mais incomoda. Bom, vamos lá. Por que os vazamentos acontecem? Lógico, os vazamentos acontecem porque houve uma anomalia, porque houve um problema. A maior causa é a falta de um projeto construtivo. 37% das causas que levam àquela patologia. O segundo maior motivo é o problema da qualidade da mão de obra de instalação. O terceiro maior motivo é a especificação errada dos materiais. Mas eu chamo a atenção para isso daqui. 13%, 9 mais 4, isso é o mais grave. E é o mais chato também. Ingerência do sistemista e ingerência da construtora. E a ingerência do sistemista normalmente é em função do preço. E a ingerência da construtora, eu chamo de construtora ou construtor, é em função do prazo. Então, um cobrando prazo e o outro tentando reduzir custo, tentando reduzir preço. Nós vamos falar um pouco sobre a configuração técnica da fachada e todos os elementos que vão contribuir para uma melhor performance de estanqueidade, de vedação. São 3 conceitos que nós precisamos conhecer, ter uma boa noção do que implica na estrutura técnica de uma fachada. Resistência estrutural, qualidade e características dos materiais, que está relacionada à fadiga, durabilidade, esforço físico das peças, etc. A rigidez do conjunto, que é o emprego correto do esquema de montagem. Nós falamos do projeto, é importante isso. E a estabilidade da fachada, que é a soma desses 2 itens acima, porém um terceiro item a ser apreciado, que diz respeito à dilatação, deflexão, juntas, esse assunto juntas muito pouco falado. Eu trouxe para a gente falar esse gráfico, essa demonstração gráfica da fachada, que são as prumadas, as colunas e as travessas. Aqui nós já vemos uma deformação, aqui nós temos outra deformação. São essas as situações que nós vamos ver durante esta apresentação. E o trabalho da fachada, mais para ilustrar. É importante a gente falar também sobre a ação do clima e intempéries que interferem nos painéis ou no painel de fachada, ok? Aqui o mapa de isopletas, radiação solar e calor e umidade relativa do ar. Tudo isso interfere na resistência estrutural, na rigidez do conjunto e na estabilidade da fachada. Quando você for fazer um projeto de fachada, é importante você conhecer esse diagrama, vai te ajudar bastante e você inclusive discutir isso com o arquiteto, com o engenheiro, com a construtora. Esse desenho nós vamos ver de novo à frente. Aqui o efeito do vento sobre os painéis de fachada e o efeito do sol, o efeito do calor. Uma câmara, e nós chamamos de câmara de descompressão. Por quê? Porque é uma câmara aberta. Esse delta de temperatura, a diferença de temperatura, aqui uma média externa de 30 graus, e nessa câmara, atrás da estrutura da fachada, uma média de 72 graus, isso aqui em São Paulo. O trabalho, a inércia, a dilatação dos painéis não é uniforme. Isso tem muito a ver com o calor que o painel recebeu, e com o vento e resfriamento que ele está tendo naquele momento, naquele dia. Falando agora sobre arquitetura e modulação de vãos. Aqui nós temos a demonstração de uma fachada cortina e aqui de uma fachada entre vãos. Aqui de uma fachada cortina com uma parte entre vãos que ela está apoiada, enfim,
nós temos alguns modelos de fachada para a gente conversar. Eu trouxe esse desenho para mostrar para vocês a complexidade e o excesso de recortes dessa obra, imaginando que o cliente aqui deseja aplicar fachada estilo glazing, uma fachada stick. Então nós temos que trabalhar a parte de modulação de vão. A modulação é mais ou menos isso. Você modular quantos painéis você vai colocar por andar e por piso. E com isso você consegue então definir como será, quantos painéis você vai usar e de que forma você vai iniciar a aplicação dos painéis na sua fachada. Então nós vamos envelopar um prédio hipotético. Aqui é uma figurinha só para mostrar para vocês. Nós temos aqui a estrutura, né, o esqueleto do prédio. Aqui o esqueleto do prédio já com uma mureta, e aqui ele está totalmente envelopado, mas nem sempre é fácil e ele é quadradinho assim. Vamos colocar um pouquinho mais de dificuldade. Esse é o esqueleto primário. Veja que as colunas da estrutura do prédio, elas precisam de alguma forma de coincidir. Aqui nós temos o primeiro piso, o segundo piso. Imagina que você tem aqui estrutura de grua ou de cremalheira, que você tem aqui aquelas bandejas, né, de segurança. Você tem esse resultado de fachada, ou você pelo menos deseja esse resultado de fachada. Olha que você tem aqui um vidro de tamanho diferente. Você tem que ter aqui um guarda-corpo, aqui um guarda-corpo em U, um guarda-corpo em L. Aqui você tem que inventar, colocar uma estrutura por trás, um tubo de alumínio ou aço, dependendo da altura, para você então produzir uma fachada bem vedada e bem estruturada. Uma coisa que os colegas sempre perguntam é qual o melhor sistema de folha? Onde todas as guarnições estão aplicadas na folha, como essa daqui, ou o sistema onde as guarnições estão na folha e coluna, como aqui, por exemplo. Vocês vejam que aqui não tem guarnição. Nesse caso, aqui tem guarnição. Eu tenho uma preferência, mas isso não significa que a minha preferência seja a verdade absoluta. Mas vamos imaginar que a folha da fachada móvel, no caso da folha móvel, que é a mais problemática. Essa aqui é uma folha sem problemas, aqui uma folha empenada, aqui uma folha com excesso de esforço. São os maiores problemas, os mais comuns. O que eu tenho para dizer é, quando todas as guarnições estão na folha e a folha sofre alguma avaria, você perde 100% da vedação. Outra coisa que vocês me perguntam muito é qual o melhor sistema de fechamento do 45 graus. Eu separei porque com certeza eu vou arranjar treta com algum fornecedor. Folha fixa e folha móvel. Esse tipo de cunha está eliminado para a fachada, ok? Eu considero não. Então, qual o nível de recomendação? Para esse tipo de cunha, nenhum. Qual o nível de recomendação usando esse sistema? Para folha fixa, é uma recomendação média. Para folha móvel, eu tenho baixa recomendação, é o que eu penso. Esse sistema com travas para folha fixa, uma alta recomendação, para folha móvel, média recomendação. Esse sistema com duas travas para folha fixa, uma altíssima recomendação, para folha móvel, uma alta recomendação.
e o macho-cunha tradicional, e eu considero uma recomendação altíssima para a folha fixa e para a folha móvel. Seguindo, o fechamento dos cantos, independente do tipo de dispositivo que você vai usar, que você adotou ou vai adotar, ele tem que ser perfeito, né? 45 graus é 45 graus mesmo. E a folha não pode estar empenada. Nós vamos aplicar o vidro. Lembrando que o vidro tem que ter acabamento. Esse acabamentozinho aqui. Tem vários outros nomes que a gente vê nas apostilas, nos fornecedores, nos catálogos de fornecedores em geral. Aqui o vidro filetado. O nome mais comum é esse daqui, tá? Vidro filetado. Eu coloquei aqui os dois tipos mais usados em fachadas. Aqui o tipo de vidro laminado para fachada, né? O vidro com laminação PVB e o vidro com EVA. Como definir o tamanho do vidro? O tamanho do vidro você tem que dar um desconto, senão o vidro não cabe. Então nós vamos para um exemplo, um vidro de 8 milímetros, a folga é 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então aqui nós definimos um tamanho do vidro usando essa tabelinha, desde que S seja sempre maior que 2 milímetros, você precisa dessa folga lateral mínima, e não pode ser maior que 4 milímetros. Essa parte eu já falei bastante, eu só estou colocando aqui para a gente, depois alguns colegas não reclamarem, mas você não falou que tem que limpar e tal, e coisa e tal. Aqui eu tenho algumas informações que podem ser úteis para quem trabalha com sistema de aplicação automático. O manual já é mais difícil você calibrar. Alguns alicates têm uma tabelinha aqui, mas não sei o quanto isso funciona e nunca usei, na verdade. Falando das guarnições em EPDM, também tem no livro. Nem tudo que está nessa apresentação está no livro, mas isso aqui especificamente tem lá. Sempre considerar 1% a mais do espaço real necessário. Ah, Valdir, mas se eu colocar a borracha maior, ela vai escapar, vai soltar, vai sair, etc. E aí vai aumentar o problema. E por que esse 1%? Porque a guarnição de EPDM, ela encolhe. Os fabricantes falam, não encolhe, isso não acontece, etc, etc, etc. Mas ela encolhe sim. Eu não vou entrar no detalhe, nem explicar como e porquê, mas é óbvio que com o tempo existe uma desaceleração da estabilidade do EPDM e ele vai contrair, ele vai retrair, ele vai encolher. Se ele encolher demais, ele arrebenta e aí sim ele escapa da fachada e deixa de fazer a função de vedação. Ou pode causar rupturas, micro rupturas, que com o manuseio e com a intempérie vai entrar sujidades, agentes químicos e ela vai romper. Qual é o melhor sistema para a selagem dos cantos das guarnições? A vulcanização por calor, por termofusão, ou a solda fria com cola de borracha? A gente chama cola de borracha. A palavra borracha aqui é complicada, porque a EPDM na verdade é borracha, mas é uma borracha tratada, enriquecida, transformada. Olha, a vulcanização por termofusão não é tão usada nos dias de hoje. É a melhor, mas não é tão usada. Por quê? Porque você precisa de uma ferramenta de conformação para você fazer essa termofusão. E aqui não, aqui você junta as pontas da guarnição, corta 45 graus aqui quando for, 45 graus, passa a cola, é uma cola instantânea e você já pode usar. Mas o resultado e a eficácia é absolutamente a mesma. Nós falamos em não usar borracha. As borrachas puras, borracha mesmo, ocorre um fenômeno de termoplastia. Bom, o próprio nome já diz.
ele molda e cola. Você monta todas as janelas e até o prédio ser vendido e começar a ser usado, aquele apartamento, aquele escritório, demora às vezes 1 ano ou 2. Quando for abrir a janela, se você usou borracha, pode acontecer que ele colou, que ele fundiu e ele se moldou onde ele estava preso, onde ele estava sob pressão. E aí você perde aquela guarnição. Parâmetros dimensionais. Também eu chamo a atenção para que vocês leiam com bastante atenção essas informações aqui. Aqui são parâmetros dimensionais. Quando você não tem nenhuma referência, você não tem um catálogo, você não tem no site da empresa do seu fornecedor, então isso pode ajudar bastante. Essas referências, elas têm sempre um dado de origem. Por exemplo, veja esse espaço, daqui até aqui, a distância D. Quando nós vamos colocar a coluna, qual é a distância mínima? Então é D dividido por 3. Aqui, espessura média do perfil da coluna, M. Vocês vão ver onde nós vamos usar essa informação. A tudo aqui vocês podem voltar, pode seguir, pode voltar aqui na apresentação, né? T, que é a largura do tubo. Aí você veste, aqui quando você está plantando a coluna, aí você aqui faz a vedação necessária para evitar que ocorra infiltração e vazamento na fachada, vazamento de água para o lado interno do compartimento. Aqui a luva é interessante, né? Porque na verdade o tubo seria a luva desse dispositivo aqui. Também eu usei uma referência maior que T, menor que 2T, para você colocar essa luva. Tá tudo bem explicadinho para ficar mais fácil de você entender, então não vou ficar refalando o que já está escrito. Aqui é um pouquinho mais delicado. É o espaçamento entre chumbadores. Tem uma formulazinha aqui para nós usarmos, que é o tamanho útil, que começa aqui, do parabolt. Você traça um ângulo de 45 graus, dá essa distância que eu chamo de FE, esquerda e direita, ele forma um triângulo. Entre um chumbador, entre um parabolt e outro, 2,5 FE. Quando você não tiver nenhuma informação, não tiver nenhuma outra orientação, para você que vai vender, vai comercializar ancoragem, é bom que você tenha essa informação aqui. Nós já sabemos então que T é igual a 87, que nós estamos falando da fachada aqui, nós adotamos como exemplo a fachada Atlanta. A altura da ancoragem mínimo é 1,5T. Aqui é a mesma explicação. Você pode usar duas ancoragens. No caso, quando você está fazendo, aplicando a luva, lógico, nada contra, desde que esse parabolt e esse parabolt esteja a 2,5 FE de distância entre um e outro. Tipos de ancoragem. Aí tem um monte de tipos de ancoragem. Aqui a ancoragem não é ligada. Essa aqui é uma ancoragem, essa aqui é outra ancoragem. Importante e relevante dizer que o alumínio usado para fazer ancoragens de fachada não é a mesma liga do perfil dos tubos, folhas e travessas. A liga mais usada para ancoragem é a 6351 ou 6005. T6. Qual é a espessura da ancoragem, do perfil da ancoragem? Se você não tem nenhuma outra informação, então M, que é a espessura média do perfil, 4 vezes M é a espessura do perfil de alumínio para ancoragem. Pode ser de aço inox, e aí a espessura mínima 2,5 M. E aí segue, por exemplo, onde você tem uma estrutura de concreto útil, aqui uma alvenaria de bloco, por exemplo, onde você não pode usar,
Então você usa esse recurso extravagante aqui, esse daqui, enfim, são oportunidades para você aplicar ancoragens e instalar a sua fachada. Aqui nós temos outra referência. A largura aqui da travessa é V. Qual é essa dimensão? Está no catálogo. E se não tiver no catálogo? Se for uma outra fachada? V dividido por 2 é o mínimo. Qual é o máximo? O máximo é uma distância segura que você consiga aparafusar. Ok? Ou parafusar, como as pessoas mais gostam. Não esqueçam que você, após aplicar a travessa, você tem que colocar o silicone, uma vedação, normalmente de silicone neutro, incolor. Eu vou usar silicone estrutural? Pode usar, só vai ficar mais caro. Eu criei essa ancoragem, criei, mas nunca usei. Aplicação do braço de articulação, é interessante, gente, veja bem, a distância aqui eu não nominei, eu não dei um nome para ela nem medida. Só disse que é igual, é no meio. Então você pega o espaço útil para você trabalhar e aplicar o braço e aplica bem no meio dessa medida. Na coluna, o braço vai ficar no limite. Lembrando que o braço é sempre aplicado primeiro na folha e depois você leva e aplica a folha na coluna. Aqui é só uma demonstração e nós definimos, quando você não tiver informação no catálogo, informação mais precisa e orientação adequada, você deixa 1 milímetro antes de bater no topo do espaço, uma travessa, então você deixa 1 milímetro da travessa. Quando a folha tiver mais que 79 milímetros, essa é uma informação que eu uso, é uma orientação que eu ofereço ao mercado, é uma orientação minha, é um jeito de trabalhar meu. Quando você tiver uma folha com mais de 79 milímetros, o ideal é você usar 2 fechos. Então você coloca 2 fechos, deixa a distância da esquerda e a distância da direita iguais, desde que entre um fecho e outro seja menor que a metade, senão o fecho não vai ter função. A ideia de colocar 2 fechos é para evitar que o quadro torça quando você abrir ou quando você puxar para fechar. Com o próprio peso ele pode torcer. Outra coisa é que os braços, eles articulam junto, porém ele sofre desgaste diferente. Então um braço pode estar mais apertado que o outro. Toda vez que você puxar a folha para abrir ou para fechar, você pode estar torcendo a sua folha e com o tempo você vai afastar um lado mais que o outro e isso pode provocar vazamento e infiltração na sua fachada ou no seu ambiente. Nós falamos de 2 fechos e temos a opção de você colocar fecho multiponto bidirecional. Se você colocar um fecho multiponto monodirecional, que ele só empurra as travas para o mesmo lado, o que vai acontecer? Você vai provocar aquilo que nós não queremos, que é a torção da folha, jogar a folha para um lado mais que o outro. Então, sempre que você usar fecho multiponto na fachada, o ideal é usar o fecho bidirecional. O fecho bidirecional, ele tem esse canalzinho aqui, que o pessoal chama de canal de câmara europeia, por onde passa a haste bidirecional. Nesse caso, multiponto bidirecional, tá? E não monodirecional. Vamos falar agora da vedação superior, o topo da fachada. Essa imagem nós vimos lá no começo, eu trouxe ela novamente aqui. Nós falamos de câmara de compressão e essa área vista de cima é a área mais crítica. Se você cuidou de tudo até agora na construção da sua fachada, então agora você tem que pensar na parte superior, lá em cima. Como é que você vai vedar? Porque a água vai cair aqui e vai andar todo esse espação aqui. Às vezes vai andar escorrendo aqui pela parede, vai passar aqui por dentro, vai ligar internamente. Tudo isso aqui está exposto à umidade.
Então, nós vamos falar da vedação de topo. Essa vedação aqui, né? Gente, o ideal, os americanos usam muito, é muito usado também na Alemanha, não sei se outros países é usado. Nos Estados Unidos eu sei porque quase todos os catálogos têm, e fotos e vídeos têm. É usar, aqui eu coloquei em vermelho, a manta. Essa aqui é uma manta de impermeabilização. Tá? Normalmente ela é azul, preta, etc. Ou aluminizada. Aqui eu coloquei em vermelho mais para chamar atenção. Ah, eu não quero usar manta. Ninguém é obrigado, mas nós temos que cuidar então do quê? Disso daqui. Agora nós temos que dar esse acabamento aqui na fachada. Então, se eu for usar a manta de impermeabilização, eu criei esse modelo usando tubos de 25 por 50. Você faz uma trama desses tubos, etc. Aqui é a vista por trás, aqui é a vista de frente e joga aqui o ACM, né? Isso aqui é um painel de ACM dobrado. Aqui a manta de impermeabilização. Essa manta você tem que prender ela debaixo do tubinho aqui para não cair água de jeito nenhum. Ah, mas eu não quero usar manta nenhuma porque pouca gente usa, etc. Quero ir pelo modelo convencional. Não tem assim um modelo convencional, exatamente meio metódico assim, não. Eu criei esse modelo, que é o que eu coloco nos meus projetos. Então, aqui sim, você já usa a própria estrutura da fachada. Coloca aqui umas cantoneirinhas aqui, eu uso a cantoneirinha 25 por 30, coloca aqui, coloca outra cantoneirinha aqui, um tubinho aqui na frente, uns pedaços aqui de fita VHB, né, em toda a extensão, aqui na vista lateral, coloca o ACM aqui por cima, parafusou, apertou, colou, pronto, não vai entrar água na sua fachada. Você coloca aqui silicone neutro, tarucel, não vai economizar com isso, porque você não vai ganhar nada. Você vai vedar a sua fachada e você vai ter sucesso com a sua vedação. Se você seguir todas as orientações apresentadas, nunca terá problemas com infiltrações e vazamentos na sua fachada. Mas não se esqueça, um dos grandes problemas de insucesso nas fachadas são ingerência, falta de projeto, prazo apertado, cronograma apertado, apertar na redução de custo. Isso vai gerar um fracasso na mão de obra. Muitas vezes a mão de obra de instalação ela é afetada pela questão do prazo apertado, por falta de gente, redução de custo e por não conhecer o método para se aplicar aquele tipo de material que foi especificado. Então, é uma sequência de dificuldades e problemas que acaba gerando uma fachada com uma patologia importante, que é o vazamento, que é a infiltração. Às vezes chove bastante, estraga material, eletrodoméstico, móvel, piso, parede, etc. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem encontrar algum erro, por favor, me comunique. Quem quiser acrescentar alguma coisa, por favor, me ajude para o próximo vídeo. Estou à disposição de todos vocês, lá no Facebook, no site, nos grupos do WhatsApp, nesse e-mail que vocês me encontram. E divulguem se gostarem e me falem no privado se não gostaram. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.